A primeira pergunta de hoje é NQI, o nosso ouvinte não quer se identificar, mas deixou aqui uma pergunta para o pastor. É correto o uso do espaço físico do templo com danças afros, capoeira? Isso é certo? Estão idolatrando a própria igreja, pastor? A profanação, a secularização e a dessacralização do culto a Deus precisam ser denunciadas e combatidas nestes últimos dias por aqueles que amam a simplicidade e a pureza do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Que Deus ajude para que haja mais pessoas que se tornem avivadas, despertadas, para evitar que a casa de Deus, onde cultuamos a Deus, em espírito e em verdade, seja profanada por pessoas que não estão bem aparelhadas doutrinariamente, para saber que essa forma de culto com capoeiras, com danças, elas não estão dentro do padrão bíblico. E então dizemos que essa forma de se portar é o que a Bíblia condena em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que parte tem Cristo com o Belial? São indagações que o apóstolo Paulo faz nessa parte da Bíblia para sabermos que há uma distinção que deve ser guardada para não ser confundida com as coisas que o mundo apresenta como se fossem um culto tipo banal, que Deus não estivesse reclamando obediência e santidade à sua própria pessoa que é cultuada. Então Jesus agiu com severidade nos seus dias, quando achou no templo de Jerusalém os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e tendo feito um azorrague, um chicote bem forte, de cordéis, lançou todos para fora do templo e justificou seu ato, conforme está escrito em João capítulo 2, versículos 16 e 17. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então, fica aqui um aviso muito solene para que determinadas pessoas não transformem o templo onde se cultua a Deus uma sala de danças, de jogos, de outros divertimentos que não condizem com a sacritude do templo onde cultuamos a Deus. Imagine que até no livro de Eclesiastes, capítulo 4, declara: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guardar o pé significa manter respeito dentro do templo onde se está cultuando a Deus. A próxima pergunta é da ouvinte Luísa. Ela diz aqui, pastor, que frequenta uma igreja perto da sua casa, mas aos domingos, para acompanhar o seu neto, ela frequenta uma outra igreja. E ela sentiu vontade de, nesse mês, repartir o seu dízimo. Deu parte na igreja a qual é membro e deu parte na igreja a qual visita com o seu neto. Ela pergunta se a sua atitude foi correta, pastor.
francamente, com toda a sua boa vontade, não foi correta. Não é uma forma bíblica de agir. Se somos membros de uma igreja, é nela que devemos fazer o recolhimento do nosso dízimo. Se eventualmente visitarmos outra igreja, podemos dar uma oferta, mas não o dízimo que pertence à igreja da qual somos membros. Então é preciso que tenhamos cuidado nesse particular. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas faz essa pergunta ao pastor. Pastor, como posso ajudar meu marido a se livrar da pornografia? Duas providências que eu recomendaria à irmã. Primeiro, orar. Segundo, é vigiar. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E nós encontramos, então, para recurso de uma situação dessa, que não é normal, fazer o que Jesus disse em Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Não precisamos dizer para ninguém o motivo da nossa oração particular, ou chamada também devocional, expormos diante de Deus a situação que está sendo afligida, para que Deus dê uma solução. Também deve, dentro de suas possibilidades, jejuar pelo seu esposo para abandonar essa prática carnal. E, eventualmente, deve aconselhá-lo a não preferir filmes, revistas pornográficas que podem aumentar o seu apetite sexual com pessoas estranhas fora do laço matrimonial. Então, tirar do caminho dele esses objetos que eu mencionei, filmes de preferência pornográfica, revistas também nesse caráter e, paralelamente, estar orando, vigiando para que a irmã possa ganhar o seu esposo e o lar possa se estabelecer. A próxima pergunta é do ouvinte Francisco, de São Vicente. Ele pergunta ao pastor com relação ao dízimo. Ele diz aqui se deve dar o dízimo sobre o valor bruto ou sobre o valor líquido que ele recebe. E ele diz também sobre o fundo de garantia, que é descontado todo mês. Acredito que aqui que houve uma confusão na informação, porque o fundo de garantia não é descontado do trabalhador, é uma obrigação do empregador. Mas ele pergunta aqui, na eventualidade, se deve dizimar também sobre o fundo de garantia, pastor. Nós informamos, à luz da Bíblia Sagrada, é a nossa opinião, que o dízimo deve ser pago pelo valor líquido, aquele que depois dos descontos obrigatórios, imposto de renda, INSS e outros impostos menores, no final o saldo é que deve ser a parte pelo qual vamos fazer a contribuição do nosso dízimo, que é 10%, segundo a Bíblia Sagrada. Daí a palavra dízimo. Ficamos com 9 partes do nosso salário e uma parte nós doamos para o trabalho de Deus, para a evangelização e outros trabalhos atinentes à obra do Evangelho. Então, essa seria uma orientação que o irmão deve fazer, não do bruto, mas do líquido. Agora, quanto ao fundo de garantia, como acabamos de ouvir a orientação do nosso presbítero Rogério, é a contribuição exclusiva do patrão e, no final, quando o irmão tiver o direito de tirar esse valor, separe também a parte correspondente ao dízimo que pertence a Deus. Deus lhe deu saúde,
lhe deu sabedoria, lhe deu oportunidade para ter um emprego do qual resulte esse valor extra para um pouco de mais largura financeira para a própria família. A próxima pergunta é da ouvinte Araceli, ela é da Igreja Assembleia de Deus. Ela diz aqui ao pastor se as mulheres cristãs devem aguentar seus maridos. Aqui ela está dizendo, pelo jeito, não crentes, são carrascos, muitas vezes submetem as esposas à humilhação, falam palavrões, alguns bebem, outros se drogam, não é? E alguns são crentes e outros não, ela diz aqui. Ela disse que o seu marido, a princípio, também era assim, não era crente, mas, graças a Deus, logo se converteu. Ela diz também que essas irmãs, elas não falam se os maridos batem, né? Agridem elas fisicamente, porque elas não falam. Então ela pede o pastor para falar a respeito dessa situação tão triste que vivem muitas mulheres cristãs nas igrejas. Nós queremos dizer que a mulher não é para viver apanhando do marido, viver como capacho. A Bíblia ordena que a mulher seja obediente ao seu esposo, mas que ela tenha seus direitos e que seja respeitada pelo seu marido. É uma passagem bíblica muito conhecida que está no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 22. Ele recomenda esse cuidado do marido para com a sua mulher. Para a mulher diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então a mulher deve ser uma mulher que sempre tenha essa conciliação com seu marido, conversar a respeito do lar, de deveres, de pagamentos, de necessidades que estão ocorrendo. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora, o lado masculino, também a Bíblia não esquece. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e repreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Olha que comparação. Que tal? Qual é o homem que não cuida bem do seu corpo? Ele deve cuidar da sua esposa com o mesmo carinho com que zela pelo seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E aí, então, está essa ordem. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Essa recomendação bíblica para esses maridos que estão aqui descritos na pergunta que recebemos, de tratar mal a mulher, fazer da mulher uma pessoa como se fosse de segunda classe, não respeita, não honra. Então, essa forma de condução por parte dos homens que agem dessa forma está fora dos princípios bíblicos. Agora, eu quero dizer também para as nossas irmãs que se a situação é permanente, não há mudança, chega a um ponto que a Bíblia lhe autoriza a separação da mulher do seu marido para não viver apanhando dele. Está aqui o que a Bíblia diz a respeito.
Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Se o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então aqui está, a mulher não foi chamada para viver na servidão do próprio esposo, e ela tem direito agora, não pode casar-se de novo enquanto perdurar esta situação. A próxima pergunta de hoje é do Samuel, da Igreja Deus é Amor. Ele pergunta ao pastor por que a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia evangélica. A Bíblia católica tem mais livros, e eu diria em número de 7 livros, chamados livros apócrifos. Agora, uma pergunta que pode surgir para alguma pessoa. No livro do Apocalipse 22, 18 e 19, já no fechamento da Bíblia, porque a Bíblia, o último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse, e o capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia. Então, a pergunta, nós evangélicos tiramos livros da Bíblia ou a Igreja Católica acrescentou livros à Bíblia? Sempre essa pergunta surge. Nós tiramos livros ou eles acrescentaram? Então nós temos que dizer que historicamente, depois da reforma de Martinho Lutero, no ano de 1542, na cidade de Trento, na Itália, foi realizado um conclave católico, e nesse conclave se deu então o acréscimo dos 7 livros que são assim conhecidos como livros apócrifos, porque eles não têm o caráter da inspiração dos demais livros da Bíblia Sagrada. São os livros chamados Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus. Ao todo, 7 livros. Estes 7 livros foram acrescentados. Agora, para a Igreja Católica, esse fato de ter 7 livros a mais na sua edição bíblica, que é 73 livros, a nossa tem 66 livros. 66 livros com mais 7 dá 73. Então a Bíblia Católica tem mais livros do que o nosso. Agora, além disso, está escrito no Catecismo o seguinte: onde se encontram as verdades que Deus revelou aos homens? A resposta: na Bíblia e na tradição. Pergunta-se mais: em que consideração se deve ter a tradição? Na mesma consideração que se tem na Bíblia Sagrada. Então, a Igreja Católica tem a Bíblia com acréscimo de 7 livros e tem a tradição, que são os decretos papais, são declarações de fé, dogmas estabelecidos, e isso tudo ou tem o mesmo valor da Bíblia Sagrada, de modo que foge completamente à autoridade da Bíblia. Porque diz a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E Jesus, por sua vez, em João 5,39,
Ele ordenou aos seus ouvintes: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, nada melhor do que examinarmos a Bíblia Sagrada. Lá no Evangelho nós encontramos a vida de Jesus em 4 escritores, e depois os demais escritores escreveram, fazendo ciente das profecias do Antigo Testamento, que tiveram seu cumprimento em Jesus. Então nós dizemos o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Versículo seguinte: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A próxima pergunta é do ouvinte Amós. Ele diz aqui que viu um pastor fazendo uma oração chamada a oração do contato, e ele até convida as pessoas que estão em casa assistindo para que toquem no televisor no momento desta oração. Ele pergunta ao pastor: tem base bíblica, pastor? Absolutamente não. Estou frisando não como um pleonasmo. Absolutamente não. Não tem base bíblica esse sentido de uma pessoa colocar mãos sobre a televisão. Isso é mais uma prática supersticiosa. Se a oração que ele está fazendo tem o seu valor de Deus atender, atinge a pessoa por quem ele ora, independentemente de tocar a mão na televisão. Aí já mudou a fé de Deus na oração. Como Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7, para uma fé supersticiosa. O que é uma fé supersticiosa? É passar a fé que deve ser restrita a Deus para um objeto. A televisão é esse objeto que, por meio dela, essa condução de poder se irradia nas casas onde a mão estiver em contato com a televisão. Não faça isso, meu irmão. Você está aprendendo errado. Creia na resposta da oração, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa as pessoas que o buscam. Deixa de fantasia, modernidades que não têm apoio bíblico. A próxima pergunta é NQI Mulher. A ouvinte não quer se identificar, mas ela pergunta com relação ao marido, a um marido que se envolve com a pornografia. Ela pergunta então se ele está em adultério, ele está adulterando, pastor. Essa esposa dá a ela margem ao divórcio, por exemplo, porque ele acessa sites, ele vê revistas declaradamente. Então isso dá margem ao divórcio? Bom, isso é uma questão pessoal. Duas opções a irmã pode tomar. Uma é dessas, porque ele não está se portando corretamente como marido. É a mesma coisa que a irmã tomasse uma providência dessa. Como ele encararia a sua situação? Os direitos são iguais. Não são dois, mas uma só carne. E o que Deus ajuntou não separe o homem. Logo, ele está se separando automaticamente, porque a cobiça vem pelo olhar. Esse olhar está sendo alimentado através de filmes, através de revistas, que pode consumar o ato, se ainda não o fez, mas não está bem encaminhado para um lar que tenha o objetivo de separar-se só com a morte, como é recomendável à luz da Bíblia Sagrada. Então, minha irmã, eu, a princípio, recomendaria que a irmã orasse por ele, jejuasse por ele periodicamente, talvez pudesse chegar-se a ele e dizer que a senhora está triste com essa manifestação fogosa dele, de agir na frente dela para provocar ciúmes.
não está se conduzindo bem, mas se puder conciliar, é melhor do que separar. Ore a Deus, se não tiver jeito, haja como já li no capítulo 7 de 1 Coríntios, quando Paulo declara: se a mulher vive com o marido que não quer obedecer, viver em ordem, então se separe, porque ela não é obrigada a ficar apanhando ou ficar sofrendo no mesmo lar que ele.